Vambora! Pessoal, pra quem não me conhece, né? Tem muita gente nova, inclusive, aqui vindo no canal, ou se não, aqui no chat mesmo, que essa gravação é do Snapchat. Meu nome é Patrícia Tassinari, sou coach de emagrecimento paleo low carb e também coach de vida. Pessoal, tô aqui hoje para falar de uma experiência minha de emagrecimento. O que eu vou contar não é verdade absoluta, é a verdade absoluta para mim, tá ok? Por que eu vi isso daí? Porque eu coloquei há um tempo atrás um vídeo no YouTube, no meu canal, acerca da bariátrica e contando a minha experiência, que eu todos os dumpings, os sintomas, tal, não sei o quê. E muita gente entra para criticar, fala, não, isso não é verdade, isso é... Gente, não é verdade para... Ninguém pode falar assim, não, isso não é verdade. É verdade para mim, entendeu? Não tô falando aqui como verdade absoluta, não tô falando nenhum estudo científico randomizado a respeito disso daí. Eu simplesmente estou contando às pessoas uma experiência pessoal. Tem gente que fez a cirurgia e se deu muito bem e que não se arrepende nem um pouco. Tem pessoas que sofrem como eu, tá? Isso chama-se individualidade. O que é bom para você pode não ser bom para mim e vice-versa, tá ok? Mas a gente tem que ter um mínimo de respeito para saber que aquilo que a pessoa passou não é mentira, né? Então eu vou contar um pouquinho aqui para as pessoas entenderem o porquê que eu preferiria ter feito a low carb e a cirurgia. Não me arrependo de ter feito a cirurgia de maneira alguma, mas se eu pudesse voltar, o que eu não... Pessoal, eu sempre fui de família obesa. A minha avó morreu com 120 quilos, tá? Meu pai tem problema com obesidade. Todas as minhas têm problema com obesidade. E eu, dos 3 filhos, fui a única que apresentou obesidade desde pequena, tá certo? Eu sofri muito com obesidade, no sentido assim, nossa, você tá crescendo, ai, você é tão bonitinha, pena que o teu rosto é tão bonito, pena que você é gordinha. E vários comentários desse daí, até que teve um dia que eu fui, eu nunca tive problemas nenhum, do tipo, nunca tive problema nenhum a respeito, por exemplo, pressão alta, diabetes, nunca tive isso, tá? Eu acho que o que foi que me fez o ponto de partida para eu procurar um médico de cirurgia da obesidade, em primeiro lugar foi o seguinte, eu tinha, claro, como a maioria das mulheres, né, ovários policísticos. Eu lembro muito bem que quando eu entrei no ginecologista, ele falou assim, eu vou te passar um remédio, e me passou um remédio, um anticoncepcional para regular, inclusive dos mais antigos, tá? Com bastante efeito colateral. Quando eu voltei, eu falei pra ele, falei assim, olha, não sei, tá assim, tá assado, tô tendo escape, tô isso, tô tendo aquilo. Ele virou pra mim, ele enorme de gordo, fumando, ele virou pra mim e falou assim, você devia tomar vergonha na sua cara e emagrecer, porque não há pílula anticoncepcional no mundo que uma pílulazinha desse tamaninho vai fazer um efeito do tamanho que você está. Na hora... Eu levantei da mesa, eu saí andando, pisando duro, nunca mais, preciso dizer que eu nunca mais voltei nesse médico, porque ele foi tão estúpido comigo. Só que ficava aquela na minha cabeça, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que tomar uma providência, tentei fazer dieta, fiz dieta na época com o melhor endocrinologista de São Paulo, não vou nem dizer o nome. Na dieta que eu fiz com ele me propôs fazer uma dieta com 1000 calorias. Gente, eu quase morri, de tanta fome que eu sentia, tá? Passado o tempo, tal, lógico, eu começava, voltava, começava, engordava, voltava, começava, voltava, engordava, começava, voltava, engordava, pronto, tá? Até que eu caí, assim, eu tava bem gorda da primeira vez, eu ia casar, eu tava acho que com 115 quilos mais ou menos. Quando eu ia casar, eu falei assim, não, preciso tomar alguma providência. E eu fiz, na época, a Atkins, que era do Dr. Atkins mesmo, a Atkins original, a cetogênica, né? Perdi bastante peso, eu perdi 22 quilos com a cetogênica, tá? Gostava dela, embora o começo é meio difícil, né? Pra quem tá adaptado muito a comer pão, bolo, essas coisas assim, mas adiantou muito bem. Eu casei na época com 80... Até que eu emagreci mais do que
Na época do meu casamento, eu tava com 85 quilos. 85 para 86 quilos. Depois do casamento, eu não preciso nem dizer pra vocês. Aquela vida de você chegar em casa do trabalho, você não tem nada pronto, é lanche, é pai, isso, assim. Bom, eu cheguei à marca dos 118 quilos. Eu tava muito infeliz, eu tava com muito problema de saúde, porque eu tinha um refluxo e que tava me acidificando todo o esôfago. Tava me fazendo úlcera esofágica. E eu fui fazer exames, tal. Um médico gastro falou assim pra mim, falou, olha, nós vamos ter que operar essa hérnia de hiato que você tem. Já que nós vamos operar por laparoscopia, você não queria ver a cirurgia da obesidade? Gente, isso foi 11 anos atrás. Há 11 anos atrás, não tinha essa de fazer tratamento psicológico 6 meses antes da cirurgia. As pessoas que criticaram no outro vídeo, pá, você fez, não sabia? Não, eu não sabia, desculpe a minha ignorância. Porque eu fui no médico naquela época, eu tinha 27 anos, entendeu? Eu simplesmente cheguei e ele falou assim, falou, olha, podemos fazer, você tem IMC para isso, que é o índice de massa corporal, dá para fazer. Você tem a comorbidade da úlcera esofágica, que você vai ter que operar para isso, mas eu não tinha nada, eu não tinha diabetes, eu não tinha colesterol alto, eu nunca tive nada, 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 nada disso. Só o meu peso era muito alto pro meu tamanho. Aí, ele chegou e falou assim, foi desse jeito. Eu fiz no Instituto Garrido, adorei o resultado, gosto até hoje do meu médico. Ele chegou para mim e falou assim, tá, vamos fazer. Você foi aprovada. Tanto que no teste que eu fiz para o convênio pagar esta cirurgia, o único parâmetro que a gente tinha que fazer era o quê? Se pesar, inclusive tinha várias meninas na fila lá esperando para fazer avaliação com um saco de sal no peito, no sutiã, para contar mais na balança, para conseguir o aval da cirurgia. É complicado, né? Então assim, eu entrei, eu tinha uma psicóloga veio para mim e perguntou assim, desde quando que você é gorda? Eu falei assim, desde que eu me conheço. Desde que eu era pequena. Tá, você já tentou outras dietas? Eu falei assim, já tentei dieta da Lu, dieta da USP, anfetamina, Femproporex, já tentei hormônio, já tentei injeção de não sei das coisas. Tudo o que você pode imaginar, eu tentei. Aí ela falou assim pra mim, ah, tá. Então tá. Você passou. Se você já tentou algumas coisas... Isso, a psicóloga! Então, gente, não me culpem, porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas você é muito ignorante mesmo, você foi totalmente despreparada. Tá, e como é que uma pessoa que vocês queriam que eu fosse entendida, se naquela época isso não era comum, gente? Nós estamos falando, eu tô com 42 anos, vou fazer 43. Naquela época eu tinha 27, 28 anos. Tá? Bom, aí o que aconteceu? Passei. Quando eu fui levar os exames, eu falei assim, bom, vai ter uma preparação, né? O médico simplesmente falou o seguinte, falou, olha, a cirurgia que eu vou fazer em você vai ser o Ed Hooks, que é eu desvio uma parte do intestino, eu tiro uma parte, desvio, o teu estômago é dividido, fica só uma ampulheta de 30 ml, e eu jogo pro lado, você não vai ter mais produção de ácido gástrico e nem vômitos, e você vou colocar um anel de silicone na entrada ali do teu estômago. Eu falei assim, tá, é a melhor opção? Ele falou assim, pra você é a melhor opção. Não tive ninguém para falar assim para mim, olha, você vai ter que tomar cuidado com isso, isso e isso, você vai ter que fazer isso, isso e aquilo, você vai ter que sair daqui e ir nesse nutricionista para isso, isso. Não tive nada, tá? Então não julguem. Tá bom? Naquela época eu não sabia de nada a respeito disso daí. Aí eu entrei, ele chegou pra mim, simplesmente eu levei os exames, eu falei assim, meu, ele vai marcar daqui a uns 6 meses, né? Ele virou pra mim, eu me lembro até hoje, era dia 27 de janeiro, quando eu tive essa consulta. Ele virou pra mim e falou assim, vamos fazer dia 15 de fevereiro? Tudo bem pra você? Posso marcar aqui na agenda? Eu falei, Jesus amado, eu comecei um emprego novo, rapaz, eu não posso. Ele falou assim, é agora ou não? Porque eu só vou ter outra vaga depois, daqui a 2 meses. Aí naquela euforia, né? Falei, cara, você
Naquela época não tinha YouTube. Que a maioria das pessoas que criticam, elas não pensam nesse temporal da coisa. Se fosse hoje em dia, eu ia ver editorial, eu ia ver um monte de coisa para ver se era a melhor opção para mim. Aí eu fiz a cirurgia. Eu tinha completa noção, claro, que eu não ia sair da mesa de cirurgia magra. Isso, porque muitas pessoas da minha época tinham isso daí. E eu tinha colegas, inclusive, para você ver que não era só eu. Tinham colegas que tinham feito de quarto a mesma cirurgia, a gente trocou telefone. Teve um rapaz, que eu me lembro até hoje, o rapaz tinha 21 anos. Ele não emagreceu nada com a cirurgia. Sabe por quê? Porque ele mamava leite condensado. Ele tomava 2, 3 latas de leite condensado por dia. E ele não tinha síndrome de dumping. Porque a síndrome de dumping, gente, é uma hipoglicemia responsiva. Ou seja, você come alguma coisa com uma quantidade meio assim mais concentrada de carboidrato, não precisa nem ser muito concentrado. Por exemplo, se eu tomar uma coca normal, tá? Essa coca ela vai cair na região de maior absorção do meu intestino. Vai me dar um boom glicêmico. Meu pâncreas vai liberar muita insulina, pensando que tem muito açúcar para absorver. E na verdade, o que eu acabo tendo depois de 45 minutos, 1 hora, é uma hipoglicemia, onde eu já tive glicemias de 42, de 37, já cheguei a desmaiar. Só que tem algumas pessoas que não têm essa hipoglicemia, entendeu? Isso é uma loteria. Pode ser que você venha adquirir, pode ser que não. Sorte sua se você fez a cirurgia e não tem o dumping. Assim como sorte sua que você fez uma cirurgia desse tipo e você não vomita quando toma água gelada, por exemplo. Se eu tomo muita água gelada ou muito, a mesma água morna, se eu tomar muita água, eu tenho, não é náusea, tá? Mas eu jogo pra fora. Por quê? Porque não cabe, gente. Não cabe. E os entalos também. Sorte sua que você não tem entalo. Tem gente que parece um avestruz, gente, que mesmo com um anel. Por que que eu falo isso? Porque o anel depende de qual grau que ele apertou esse anel. Tem pessoas que eu conheço, primas inclusive, prima minha direta, que fez a cirurgia, colocou o anel e o anel ficou um pouco apertado demais. Ela não conseguia comer nada. Ela teve que voltar à mesa de cirurgia para afrouxar um pouquinho o anel. Então, gente, não classifica tudo como farinha do mesmo saco, tá? Cada um é um. Portanto, que é fácil criticar. É fácil as pessoas chegarem falando assim, ah, porque você não sei o que, você devia cuidar mais, papá. Assim como nunca nenhum médico chegou para mim no pós-cirúrgico, quando eu fui lá tirar a sonda, que começava, você tem que fazer 30 dias de alimentação líquida, meio líquida mesmo, né? Nenhum deles chegou para mim, nem o meu cirurgião, nem o outro clínico, falou assim: olha, você tem que tomar essa vitamina, você tem que fazer isso. Naquela época ele não me falou nada. A única coisa que ele me falou é o seguinte: você vai ter que repetir seus exames de sangue a cada 6 meses e nós vamos ter que fazer reposição de ferro e B12 na veia. Eu falei, tá bom. Por isso, quando eu comentei isso daí no vídeo no YouTube, gente, isso foi o que me deram. Como que você queria que eu soubesse isso daí? Se o meu médico tá falando isso. É muito fácil criticar. É muito fácil falar, né? Aí, bom, beleza. Fiz a cirurgia. Passei todo o meu perreio depois. Eu achei os 30 dias depois bem difícil. E me dizer que é fácil, que não é não. A gente que começou a operar, gente, operado assim nos 30 dias, a gente tem muita vontade de mastigar e engolir algo sólido. É muito sofrido, eu achei, tá? Bom, perdi 11 quilos no primeiro mês. Ao longo depois de 1 ano, eu perdi um total de 42 quilos, tá? Então eu tava por volta de 75, mais ou menos isso. Casei, tava casada, né? Desculpa. Tive filho, né? Logo em seguida da cirurgia, realmente, eu não conseguia ir num McDonald's e comer nem 1/3 de lanche. Não cabia. Não cabia. E se eu tomasse com a coca normal, eu tinha uma síndrome de dumping lascada, tá? Até hoje.
Se eu tiver que tomar alguma coisa, eu prefiro tomar água. Porque se eu triscar num suco de laranja ou numa Coca Zero, numa Coca normal, eu tomar alguma coisa com açúcar ou se não tomar uma sobremesa, é batata, minha síndrome de dumping ali. Volto a dizer, tem gente que não tem. Ó, sorte sua, né? Que lindo. Então, aí, o que acabou acontecendo? Que com o tempo, a gente volta a ter a rotina dos hábitos. Porque a cirurgia, ela te emagrece por uma condição física, por uma barreira física. Eu tiro um pedaço do seu estômago, você consegue comer menos, tá? Só que com o tempo, gente, a gente aprende a driblar isso daí. Você pode passar o dia inteiro comendo, que no final do dia você vai ter comido uma montanha de comida. Isso ninguém pode negar, tá? E infelizmente, eu não tive acompanhamento psicológico nessa fase, nem nutricional. Não fui encaminhada para isso. Na minha época, só depois de uns 2 anos que eu operei, que começaram a ter, você não pode fazer cirurgia do estômago se você não tiver feito a psicologia, o psicólogo, né, por 6 meses antes da cirurgia. Agora tem isso. Na minha época não tinha, gente, desculpa, tá? Então, assim, beleza, não preciso dizer que eu não aprendi a comer. Certo? Então eu comia de pouquinho em pouquinho, mas eu comia um docinho, eu comia pão, que eu adorava pão, comia macarrão, comia carninha. E sempre assim, nunca nenhum médico, mesmo quando eu ia lá com carência de ferro e vitamina B12, nenhum médico me passou Noripurum comprimidos. E nem vitamina B12 oral. Entendeu? Então eu tinha que ir 6 em 6 meses tomar ferro e B12 na veia. Findou, tá? Para mim é essa vida. Quando eu vim para cá, para a Alemanha, foi em 2007. Eu tava com... Cheguei aqui, gente, era um lugar totalmente inóspito, eu não conhecia nada, não conhecia a língua. A única coisa que eu conhecia, que eu conseguia fazer, era ir numa padaria e pedir um pão. E essa foi a minha janta durante muitos anos, tá? E minha e do meu marido, só eu e meu marido. Eu não tinha filhos ainda. Aí o que aconteceu? Todo dia de almoço, eu fazia o quê? Macarrão. Macarrão na manteiga. Fácil, prático, só tô eu em casa, não vou gastar dinheiro com isso. De noite, meu marido chegava cansado, eu tava cansada de cuidar da casa o dia inteiro, papapá. O que eu fazia? Sanduíche. E aqui, como nós somos na terra do chocolate, Suíça tá aqui do lado, era chocolate disso, chocolate daquilo, creminho daquilo outro. Quando eu fui perceber, eu estava grávida do meu filho com 86 quilos novamente. Eu tava com 75 quando eu parei da cirurgia. Por quê? Porque eu operei o estômago, eu não tinha operado a cabeça, eu não tinha esse discernimento de escolhas, de que um alimento é melhor do que o outro. Por quê? Porque se eu comesse carne, eu ainda tinha aquela noção, não, mas carne você vai morrer de colesterol. Mas e se eu comer gordura? Não, gordura engorda. Então o que me sobrava para comer eram os doces, light, diet e muito macarrão e muito pão, né? Tive meu filho, até que eu não engordei muito na gravidez, eu engordei naquela época 14 quilos, perdi assim 11 logo de cara e fiquei com 90 quilos. Com meu filho tal, trabalhando na clínica, eu não tinha tempo para nada. Eu trabalhava numa clínica veterinária aqui e levava ele de carrinho e eu ficava fazendo cirurgia e tal. Gente, era lanches e lanches e lanches, tá? E com a desculpa de que o filho dava trabalho, que porque eu não tenho tempo, não tenho nada. Eu engravidei da minha filha, isso depois de 3 anos do meu filho, 3 anos e meio de ter meu filho. Eu já tava gordinha, eu tava com uns 92, mais ou menos. Aí eu engravidei da minha filha e falei assim, não posso fazer dieta agora, né? Beleza. Quando a minha filha nasceu, eu alcancei a marca de 118,700. Eu falei assim, não, mais gorda do que da última vez, eu não vou ficar e vou tomar uma providência. Você vê que não é uma coisa, gente, silenciosa. Por quê? Porque eu fiz a cirurgia e juntou um monte de coisa junto. Se você é sensacionalmente ponderado a ponto de você mudar de um país sem ninguém aqui perto e você continuar mantendo a tua cabeça sã, parabéns para você.
Agora eu estava sozinha, minha família estava toda no Brasil, uma língua que eu não conseguia falar. A única coisa que me restava fazer era ter uma depressão, dores em tudo quanto é parte do corpo. Eu desenvolvi um hipotireoidismo, também comia pão que nem uma louca, né? Desenvolvi um hipotireoidismo. Tinha dores articulares, eu tava com os dois tendões aqui do ombro totalmente zoado, artrose bilateral de ombro, tá? Com chance de ruptura de tendão nos dois ombros, tá? Eu não conseguia dar um pique de corrida daqui até 50 metros, que eu caí esbaforida do lado. Acontece, tá? E eu vou dizer para você, quando eu cheguei nessa marca, eu lembro que eu estava comendo um sanduíche nessa hora. Eu falei assim, vou procurar a dieta Atkins de novo. Eu tava almoçando, eu tava comendo o quê? Um sanduíche. Quando eu tava, acho que foi depois do almoço, foi à tarde isso daí. Quando eu tava vasculhando, eu caí no site do Dr. Souto, no blog do Dr. Souto. Eu falei, que interessante essa dieta. Aí eu fui lendo. Tinha tanta dor no corpo que eu visitava o médico 2 vezes por semana, gente. Era impressionante. Aí o que que eu fiz? Quando eu vi ali o blog da Dieta Palha, eu achei até engraçado esse nome. Eu falei, que engraçado, né? Quando eu li o que podia e o que não podia, quando ele tava falando ali, óleos vegetais, tudo bem, eu não comia, tá? Margarina, eu consumia margarina. Joguei fora a margarina. Passei a ter manteiga em casa. E quando eu vi ali, nada de alimentos com glúten e grãos. Naquela época, naquela hora, eu tava indo para mastigar assim, ó, faltava umas 3 mordidas para eu acabar o lanche. Eu me lembro que eu larguei de lado, eu falei assim, vou começar agora. Era umas 4 e pouquinho da tarde, era depois do almoço isso daí, que eu almoçava tarde, né, que eu tava sozinha, com as crianças e tal, então eu almoçava tarde. Larguei naquele minuto. No outro dia, eu lembro, gente, eu sempre fui maníaco pro pão. Aqui as padarias não abriam de sábado nem de domingo, tá? E também não ficavam por muito mais tarde, não. Então, quando eu tinha um pão que eu gostava muito, o que que eu fazia? Eu comprava 2 dúzias de pão e as minhas gavetas do freezer era só pão. No dia seguinte que eu fiz isso, falei, não vou comer mais pão. Falei, não. Meu marido até falou assim, você não vai comer mais pão. Por quê? Porque assim, eu não comia muito, mas eu comia o dia inteiro. De manhã eu acordava, comia um pãozinho com margarina e café. Aí dava uma fominha por volta de umas 10 horas. O que que eu comia? Pegava um teco de pão e comia. No almoço, macarrão. Olha que lindo. À tarde, claro, ia fazer um lanchinho, pãozinho, presunto e queijo. À noite, era lanche para facilitar a vida. Dava comida para as crianças, a comida das crianças eu fazia. Então, pessoal, quando eu falo esses negócios assim porque você tá falando, porque você fez. Gente, a cirurgia, ela não te emagrece, ela te emagrece, mas ela não te ensina. E a gente não aprende com os nossos erros, a gente aprende corrigindo os nossos erros. Então, por exemplo, como que eu poderia falar que eu estaria errando numa cirurgia? Eu acabei de fazer a cirurgia bariátrica. Eu tô comendo porque eu não aguento mais comer. Ok, só que na hora que eu conseguir comer, que o estômago vai alargando aquele pedacinho, eu conseguia comer, por exemplo, um lanche Big Mac normal como qualquer outra pessoa. Aliás, o meu prato, depois de 5 anos de operada, era idêntico ao de uma pessoa normal, que não fez a cirurgia. Então, de novo, peço desculpa às pessoas que são super, hiper, ultra poderosas, que conseguem ter esse discernimento. Para mim, quando eu voltei, eu vi que eu estava com 118,700, foi a gota d'água, foi o meu despertar. Eu falei assim, não, eu quero ver meus filhos crescendo, eu quero ver os meus filhos tendo filhos. E eu comecei naquele momento. E com a low carb, o que que eu percebia? Que eu comia, eu me satisfazia. O começo dela é difícil, não tem jeito. A gente tá acostumado a comer pão, pizza, bolinho, e etc e tal. Ainda que eu não era acostumada com leite, tá? Mas tem gente que passa muita dificuldade com isso. Mas passada uma semana, você entra num quadro assim que você tá bem. Você não tem fome, a fome desvairada que a gente tem quando a gente faz dieta de contagem de calorias.
E mesmo quem fez a cirurgia bariátrica, a gente tem vontade de mastigar o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque isso não é fisiológico. Isso é um hábito que você fez de mastigar o tempo inteiro. Muitas pessoas, elas erram em falar: "Ah, você conseguiu emagrecer porque você fez a cirurgia". Errado! A cirurgia é uma barreira física. É o que eu falei para vocês. Na minha época de cirurgia, eu conseguia dar prejuízo numa churrascaria. Por quê? Porque eu entrava mais cedo e saía mais tarde que todo mundo. Eu conseguia comer uma quantia absurda de alimento por dia, devagar e sempre. Com a low carb, eu aprendi a comer. E aprendi mais ainda. Eu aprendi a identificar quais são os alimentos que não me fazem bem e os alimentos que me engordam. Eu aprendi autoconhecimento. Isso ninguém tira. Porque o que você vivencia e você aprende fazendo, você aprendeu. Lição dada, lição cumprida. Então, as pessoas que acham que a cirurgia facilita de perder peso, de jeito nenhum, gente, não tem essa. Eu até expliquei no outro vídeo, inclusive, que eu deixei em agosto do ano passado de tomar o meu ferro, a minha vitamina, porque eu já era assim, quando eu cheguei aqui, que eu fui consultada por uma graça de pessoa, que é a minha médica de hoje. Ela falou assim: não, você vai tomar ferro, você vai tomar isso, vai tomar aquilo outro. Eu, de orelhada, eu sabia que eu tava fazendo coisa errada. Então, a pessoa falou assim: nossa, mas como é lerda. Gente, não é lerda. A questão não é essa. A questão é que eu tava saindo fiquei um mês sem tomar nada, quase 2 meses. Por quê? Tava saindo de férias. Sabe quando dá aquele relapso? Ah, eu tô bem. Gente, quem nunca teve isso na vida? De falar assim: não, tô bem, não preciso disso agora não. Só que me fez abrir o olho, por quê? Porque eu preciso tomar o ferro todo dia, eu preciso tomar B12, eu preciso tomar a minha vitamina D. Mas isso eu não culpo a cirurgia. Tudo bem, o meu médico não falou que eu ia precisar de vitamina pro resto da minha vida, ok, eu aprendi. Eu não tomei de orelhada minha, tanto que eu falei, foi burrice minha. Tanto que eu tive que fazer reposição intravenosa de ferro e de vitamina B12. Oxe, sabe, não tô reclamando disso. Mas é que as pessoas, elas entram, é engraçado. Gente, uma coisa eu vou falar pra vocês. Todas as pessoas de sucesso, elas veem alguma coisa, leem ou veem ou assistem. Elas vão catar pra elas o que for aproveitado pra elas, o que for bom pra elas. O que não for bom, a gente não pode falar que é ruim. A gente simplesmente deixa passar. Absorva as coisas boas para você e ignora as coisas ruins. Não é porque um livro, ai, nossa, aquele livro é muito ruim, porque bababá. Não, o livro pode ser ruim para você. Agora, não é porque você não gostou do livro que você tem que sair por aí a 7 ventos soltando que é muito ruim, que nossa, que você não sei o quê, que nossa, que não sei o que lá. Calma, critiquem menos e sejam pessoas de mais sucesso. Né? Ou seja, absorva as coisas boas. O que não servir para você, joga fora. Mas evita de falar, de criticar. Porque é muito fácil. O que eu recebi, às vezes, de crítica, sabe? Não foi muitas, não. Eu recebi muito mais elogio do trabalho, do vídeo, do que de críticas. Mas as pessoas que criticam são amargas. Elas entram só para criticar. É complicado isso, porque você não sabe o que a gente passou. Você não sabe o esforço que você fez. Né? Então, assim, é o que eu volto a dizer sempre. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Então, vamos criticar menos. E não existe, não, isso está certo, isso está errado. Não, essa é a minha verdade. A minha verdade me diz o quê? Minha verdade diz o seguinte: eu emagreci de 118 quilos por 2 vezes. Eu fui obesa mórbida por 2 vezes. A primeira vez de 118 para 75. E agora, a segunda vez, de 118 para 64. Perdi 54 quilos com a low carb. Se alguém vier falar para mim que a cirurgia ajudou a perder peso, não. Porque eu passei vontade, eu passei fome, eu passei necessidade de mastigar alguma coisa como uma pessoa normal. Porque eu já fui uma pessoa normal com o estômago inteiro, vocês esquecem disso? Então, não é desculpa que eu tô falando assim, mas se eu te pudesse escolher
Hoje é a minha opção. Se eu pudesse escolher hoje, eu não faria a cirurgia. Porque isso daqui que eu tenho da cirurgia, eu vou carregar pro resto da minha vida, tá? Não me arrependo de ter feito. Gente, eu não me arrependo de ter feito nada na minha vida. Porque pelo menos eu tentei, tá? Mas se eu tivesse o conhecimento, que não ia acontecer, porque hoje eu sou madura a esse ponto. Se eu tivesse esse conhecimento quando eu era mais jovem, antes de fazer cirurgia, eu teria feito a low carb. Como muita gente que eu conheço que saiu da zona de cirurgia só com a low carb. Por quê? Porque a cirurgia é uma coisa que você vai ter que carregar para o resto da sua vida. Eu vou ter que tomar eu não tô reclamando, mas eu vou ter que tomar as minhas vitaminas, o meu ferro, a minha vida toda. Eu vou ter uma queda de absorção de nutrientes de menos de 30%. Eu vou ter que, de vez em quando, tomar vitamina B12. Então, gente, são coisas que eu vou ter que fazer, que eu poderia ter evitado. Você que fala que eu fiz a cirurgia e por isso que eu emagreço mais fácil, para pensar. Se eu falasse para você que eu sigo jejum intermitente de 18 horas todos os dias, onde o meu almoço é metade do prato bicho e metade do prato planta. Ontem, por exemplo, o meu almoço foram 2 ovos com um pouquinho de abacate. Tenho fome? Não, não tenho fome. Essa é a maior dádiva que eu tenho da low carb, tá? Aí você fala assim, a cirurgia te ajudou a emagrecer. Ontem foi sábado pra mim aqui, né? Pra quem vai estar vendo o vídeo, né? Ontem foi sábado. Meu marido tomando vinho e comendo pizza. Sabe o que eu tinha no meu prato? Duas rodelas de batata doce e 2 pedaços de frango assado e uma salada de vagem. Sábado à noite. E água com limão para beber. Então, muito fácil para uma pessoa que está acomodada. Não, mas como é que eu vou fazer? Eu não vou poder comer um bolinho? Não, imagina, cirurgia não é tudo isso, não. E porque eu tenho 55, porque eu tenho 60 anos, porque eu tenho 45, eu tô na menopausa. Porque eu não sei o que lá. Não, nestes casos a cirurgia é o mais efetivo. Pensa 2 vezes. Porque o que mais eu vejo, eu não estou dizendo que a maioria das pessoas acontece tudo sempre, maioria não é 100%, tá? Mas eu tenho muitas pessoas que chegam para mim depois de operadas e voltaram a engordar. É exclusividade minha, então, essa burrice? É burrice isso? Então é exclusividade minha? Não é burrice e não é exclusividade minha. Porque a cirurgia, ela te emagrece, você não aprende a identificar o que te faz bem e o que te faz mal. É só isso. É a mesma coisa que eu te colocar um balão. A pessoa coloca o balão intragástrico. Em 6 meses emagrece 40 quilos. Quando tirar o balão, ela não vai ter aprendido a comer. Adivinha o que vai acontecer? Ela vai voltar a engordar. A única diferença da cirurgia bariátrica é que demora muito tempo, pelo menos 5 anos, para que o teu estômago se adapte de novo e você consiga comer porções normais. Olha, não tem uma pessoa que eu vi de uns 5, 6 anos de cirurgia bariátrica, e olha que eu tenho gente que eu conheço, hein? Tem até um grupo, inclusive, no Facebook, só de cirurgia bariátrica, onde as pessoas elas não conseguem comer de novo normal como comia antes. Então, antes de julgar e de criticar, tenta ver se é isso que você está falando é realmente verdade. Se você fez e se deu super bem, você não vomita, você não tem dumping, parabéns para você. É isso que faz a gente ser diferente, a individualidade de cada um. Mas a gente não pode negar que isso acontece. O de dumping pode acontecer. O fato de você ter vômitos frequentes quando bebe água, que nem eu. O fato de entalar. Sabe? Porque tem gente que fala assim, mas eu fiz cirurgia faz tanto tempo e eu não vomito, olha o egocentrismo aí. Então, gente, menos, não é porque não acontece com você que não acontece com ninguém mais no mundo. Tanto que o que eu tô falando aqui, eu falei no outro vídeo, é uma experiência pessoal. Isso aconteceu comigo. Você fala assim, não, porque não sei o quê, porque eu esperava isso, porque isso daí é ridículo, não sei o quê. Você tá chamando, então, a minha vida de ridícula.
né? Então toma cuidado como que você critica as pessoas que fazem esse relato, porque quando a gente solta um relato desse na internet, é porque eu gostaria de ter visto alguém falando isso na minha época quando eu operei, que já faz um tempinho, hein, gente? Então, assim, vamos parar. Na minha época não tinha isso. Desculpe a ingenuidade, né? E outra assim, né? Ah, se a low carb fosse resolução do mundo, não teriam gordos. Sabe por que que existem gordos ainda? Porque ninguém quer seguir uma low carb certinho. Sabe por quê? Porque essa chave já foi descoberta. Você engorda pelo aumento de insulina, por aumento de energia. A low carb ela não deixa de ser uma restrição calórica. Só que ela te dá uma saciedade maior do que uma restrição de calorias. Então, antes de soltar, não é se low carb, não é que uma dieta como a low carb é a solução para tudo, mas ela ajuda muito, só que a pessoa precisa estar sujeita a se esforçar corretamente para obter os resultados. Por quê? Porque não existe almoço de graça. A cirurgia bariátrica também, não existe almoço de graça. Ela vai te emagrecer, mas você vai ter alguns contras aí junto também. Então pensa nisso, tudo tem seus prós e contras, né? Então vamos embora antes de julgar, tá bom? Acerca dos meus resultados, muita gente falou assim, e aí, você manteve? Ah, bababá, bababá, criticando, né? Já com aquele tom de crítica, né? Pessoal, eu emagreci então 42 quilos na primeira vez quando eu emagreci com a cirurgia bariátrica, voltei a 118,700, voltei a engordar mais, tá? Aí eu fiz a low carb. Passei todos os perreios de uma low carb, gente, como uma pessoa normal. Tive que fazer atividade física como uma pessoa normal que quer saúde, tá? Perdi 54 quilos. A low carb eu perdi 42 quilos em 1 ano e 2 meses, alguma coisa assim. Com a low carb eu perdi 54 quilos em 8 para 9 meses, tá? E mantenho eles até hoje. São 7 anos quase que eu sou paleo low carb. Eu não como industrializados, eu não como grãos. Eu tinha um hipotiroidismo funcional que deu tirar o glúten da minha alimentação. Foi como se eu tirasse com a mão. Em 6 meses eu não estava tomando a levotiroxina, tá? Mas o meu hipotiroidismo era funcional, não é Hashimoto, não é nada disso. Para com isso, hein? Minha glicemia estabilizou, que foi uma maravilha. Tá bom? Meus problemas articulares, tudo isso melhorou por quê? Porque eu fiz uma alimentação anti-inflamatória. Eu tirei completamente industrializados da minha vida, tirei lácteos, eu não como, assim, não tomo leite, tá? Então, assim, eu tive realmente, eu sigo uma alimentação natural, eu como comida de verdade. Eu não como óleo vegetal, eu não como margarina, eu como manteiga, eu como banha, eu tomo óleo de coco. São coisas diferentes, tá? Então, assim, eu melhorei muito o meu quadro de saúde. O meu colesterol hoje é excelente, o meu triglicerídeos é ótimo, tá? Eu não tenho problemas com glicemia, tá? Nunca mais na low carb eu tive síndrome de dumping. Olha que maravilha, gente. Eu entalei uma vez com. Eu entalei com um pedaço de carne que eu engoli na fome ali e parou, ficou 2 dias. Eu quase tive que ir pro hospital para tirar. Graças a Deus ele acabou escorregando. Mas são coisas que acontecem, gente. Assim como essa regulagem de vitamina, paciência, é a vida que segue. Então, quando a gente expõe a nossa verdade aqui, a gente não tá esperando crítica. A gente é só mais uma história que você vai ver para você chegar na tua decisão. Evita criticar. Tá bom? Pessoal, desculpe ser muito longo, tá? Mas eu vou deixar esse vídeo no meu canal no YouTube e eu espero que eu possa ajudar pelo menos algumas pessoas, tá bom? Hoje eu mantenho o meu peso e pasmem, a semana passada eu usava tamanho 52 antes da cirurgia e 52, quase 54, hein? Quando eu engordei da segunda vez para 118,700. Hoje, essa semana, eu comecei a usar calça tamanho 38, morra de inveja, brincadeira, tá? Mas é assim, pra mim é uma vitória danada. Por quê? Porque quando a gente estabiliza peso, no finalzinho assim, os últimos 5 quilinhos são terríveis pra sair, né? E a gente tem que fazer um esforço danado, tendo a cirurgia ou sem a cirurgia, meu amor. É o esforço que faz a gente emagrecer, é aquilo que a gente coloca na boca, não é um corte no estômago. Um beijo pra vocês.